palavra de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Aqui conta a história de Naamã. E diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Queridos, quando o rei da Israel recebeu essa carta do rei da Síria, ele ficou indignado. Ele diz: por um acaso eu sou Deus, para que aquele homem me envie um servo dele para curá-lo, restaurar a sua saúde? E ele rasgou suas vestes. Mas naquela cidade havia um homem de Deus, um profeta, exatamente aquele que a menina escrava dentro da casa de Naamã lembrou, o profeta Eliseu. Quando Eliseu soube que o rei de Israel tinha recebido uma comitiva ali no seu palácio e tinha rasgado as suas vestes, ele manda um recado para o rei: manda vir a mim este homem, e ele saberá que há profeta em Israel. Que coisa maravilhosa, hein? Nós podemos dizer: manda vir a mim. E aqui há um profeta de verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso que Deus quer e espera de nós, hein? E ali vai Naamã com a sua comitiva, com todas essas coisas, os talentos de ouro, os 10 talentos de prata, aquelas mudas de vestes de festivas, né, de festas, à porta da casa de Eliseu. E ali Eliseu sequer vai à porta. Ele manda seu moço Geazim falar assim: olha, o profeta diz que é para você descer 7 vezes ali no Rio Jordão e você será curado. Ele ficou indignado. Como é que pode ele, o grande comandante do exército da Síria, com toda a sua pompa e comitiva, chega à porta do profeta, o profeta sequer o recebe, ainda manda descer ao Rio Jordão, onde ele achava que as águas eram sujas, turvas. Por que não os rios lá da minha terra, que são limpos, né, formosos? Mas ele vira e quer voltar para sua terra. Mas a Bíblia diz, ali em Jó 42:2, Jó falando para Deus, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou projetos podem ser frustrados. Porque a Bíblia também diz que operando Deus, quem impedirá? Não é mesmo? Se Deus tem um plano, um projeto, doa quem doer, não sei como, vai ter que cumprir, vai ter que acontecer. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Aí Deus usa um dos comandados, um daqueles que estão ali na comitiva e diz assim para Naamã: ah, meu pai, se o profeta pedisse uma coisa bem difícil, o senhor não faria? Nós já estamos aqui, vamos lá, vamos descer logo esse rio.
E ali, por causa dessa palavra, ele se fortaleceu e foi. E é sobre isso que eu quero falar aqui, sobre os 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho, eu coloquei nome em cada um. O primeiro mergulho de Naamã foi um mergulho da fé, um mergulho de fé. Porque ele creu naquilo que o profeta falou, embora não entendeu, mas ele creu. E ele foi e desceu as águas do Rio Jordão. O segundo mergulho, eu chamo ele de mergulho da humilhação. Porque agora Naamã teria que se despir. Ele teria que tirar todas as suas insígnias, né? Tudo aquilo que falava quem ele era. E se mostrar para todos que era leproso. O terceiro mergulho é o mergulho da obediência. Ele obedeceu. Ele teve fé, ele se humilhou e ele obedeceu a palavra do profeta. E Deus, queridos, o nosso Deus é Deus de princípios. Deus trabalha com princípios. E a palavra de Deus diz que Deus prefere obediência do que sacrifício. E Naamã foi praticando a palavra de Deus sem conhecê-la. É maravilhoso. Eu amo essa palavra, sabia? Então, o quarto mergulho, eu dei a ele o nome de mergulho de quebra de orgulho. Porque enquanto ele descia e subia e não estava curado ainda, eu creio no meu espírito que era o trabalhar de Deus. Assim como Deus, lá em Jeremias 18, é chamado de oleiro e ele trabalha no barro ali sobre as rodas e faz o vaso de acordo com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Assim também, Deus estava usando, cada vez que Naamã mergulhava e voltava, era Deus trabalhando no caráter de Naamã, tirando a soberba, a arrogância, não é? Humilhando ele. E ali ele desce mais uma vez, que é o mergulho da perseverança. Ai meu Deus, já estamos no quinto mergulho e nada de ficar curado, mas ele perseverou. E eu entendo aqui que Deus, ele ama quando nós temos fé, quando nós nos humilhamos, quando nós somos obedientes, quando nós deixamos Deus tirar de nós o que não agrada a ele, no caso de Naamã, o orgulho, a soberba, a vaidade, e quando nós perseveramos. Deus não se agrada daquele que vai até um certo pedaço, até um certo percurso e para, desiste, desanima. Não, Deus ama quem persevera. Quem tem uma diretriz, quem tem um propósito, quem tem algo para ser atingido e concluído, e ele vai até o fim. É perseverança. O sexto mergulho, que eu chamo de mergulho da conversão. Porque nessa altura do campeonato, a Naamã já estava sendo outra pessoa trabalhada por Deus. Que Deus maravilhoso é o Deus que nós servimos. Deus, ele tem propósitos e objetivos com cada um de nós, né? O sétimo mergulho, eu coloquei o nome de mergulho da adoração. Então, eu vou falar aqui sobre o sexto e o sétimo mergulhos. Aqui no mergulho da conversão, eu me baseei no versículo... Aliás, eu vou ler o 14, que diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Como eu gosto disso. Ai, ai, ai. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Por causa da fé. Por causa da humilhação, por causa da obediência, por causa da perseverança, por causa da conversão e por causa, por último, da adoração, ele se tornou com uma pele de menino.
limpa, purificada, novinha em folha. Nosso Deus é maravilhoso. Então, esse mergulho aqui, sexto, que eu batizei de mergulho da conversão, eu me baseei aqui no versículo 15, que diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Olha, eu vibrei com esse versículo, porque aquele grande Naamã, soberbo, arrogante, cheio de si, apesar de ser leproso, aquele que chegou pela primeira vez à porta da casa do profeta, que se indignou porque o profeta sequer o recebeu, mandou ali seu mensageiro dar o recado, ainda por cima descer as águas turvas do Jordão, agora ele volta à porta da casa de Eliseu. Queridos, quando ele recebeu a bênção, que foi a cura, a pele limpa, sem lepra, dali ele poderia ir embora, não é não? Mas agora ele é um novo homem, agora ele é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele agora é um homem grato, ele agora é um homem humilde e ele volta à porta da casa de Eliseu. E Deus manda agora Eliseu recebê-lo. E aí ele volta e diz: olha, eu descobri, cheguei a uma conclusão, que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele estava dizendo: olha, eu fui lá, eu tive grandes experiências naquele negócio de descer e de subir ali daquelas águas, entendeu? Eu tive experiências. Então eu vi que realmente o Deus de vocês funciona. Olha aqui eu curado, limpinho. E ali ele quer oferecer as coisas que ele levou, né? Os 10 talentos de prata, os 6.000 talentos ali de ouro, as 10 vestes de roupas festivas, alegres, coloridas, creio eu, né? Mas aí Eliseu diz: não, precisa não. Olha aqui o que Eliseu respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Quer dizer, a bênção, né, que ele estava oferecendo. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dês a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Isso é conversão. Ele diz: tá bem, não quer receber o que eu trouxe? Então me dê pelo menos um pouquinho dessa terra tão abençoada que é a terra de Israel, para eu levar lá para a Síria, porque eu, teu servo, nunca mais vou fazer sacrifícios, holocausto a qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel, o teu Senhor. Que coisa linda! Eliseu, através da ministração dele, através da palavra que ele liberou, mediante, claro, a vontade de Deus, que revelou a Eliseu que seria através da obediência que ele receberia a bênção, a vida de Naamã foi mudada. Queridos, é isso que Deus quer e espera de nós. Que quando nós encontremos alguém, seja arrogante, seja mentiroso, seja trapaceiro, seja corrupto, seja soberbo, cheio de si, cheio de eu, não vamos olhar para essas coisas. Vamos dar lugar ao Espírito de Deus e liberar uma palavra. E Deus vai honrar a palavra dele através de nós. E aí haverá conversão. Ali haverá, mediante aquilo que cumpriu, né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não voltará vazia, mas antes ela cumprirá aquilo para o qual Deus a designou. Aí haverá conversão. E por último, a adoração. Agora, Naamã se identifica
e se diz ao profeta, teu servo. Por 2 vezes ele diz, teu servo, eu agora sou teu servo. Recebe esse presente que eu trouxe. Ah, não vai receber? Então me dê um pouco dessa terra abençoada para eu levar lá para minha terra. E ele continua assim. Olha que coisa interessante. 18. Naamã continuando falando com Eliseu. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. 3 vezes, hein? A teu servo. Quando meu senhor, aqui o senhor com letra minúscula, ele está falando lá do rei da Síria, chefe dele, entra na casa de Rimom para ali adorar e ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ah, essa parte eu amei. Porque Naamã nem saiu da porta da casa do profeta, ele nem tinha voltado para sua terra, mas ele lembrou que o rei da Síria, o chefe dele, tinha esse hábito. Entrava na casa daquele deus pagão chamado Rimom e se curvava diante dele e Naamã acabava curvando também. Então, antes dele fazer essa prática, ele já diz, me perdoa, o teu servo. Por favor, perdoa aqui, teu servo, porque lá onde eu moro, meu chefe faz isso. E eu tenho que fazer isso com ele. Mas me perdoa, porque eu já sei que aquele Deus lá pagão não está com nada. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e não é Deus coisa nenhuma. Porque eu estou indo embora daqui sabendo que o único Deus é o Deus de Israel. Queridos, fala se isso não é adoração, não é conversão genuína. E por último, aqui no 19, olha o que Eliseu fala para Naamã. E ele lhe disse, vai em paz. Vai em paz, Naamã. A grande obra Deus já fez, de convencer você que não há outro Deus, senão o nosso Deus. Vá em paz, Naamã, e faça diferença agora ali, no lugar onde Deus te colocou como comandante do exército da Síria. Vá em paz. Eu penso assim, imaginando com a minha cabeça o seguinte, eu acho que Naamã, quando voltou, ou ele saiu daquele emprego, daquela posição que ele tinha, ou ele fez aquele chefe dele se converter também, porque ele já estava preocupado antes de sair de Israel. Antes de sair da porta da casa do profeta, ele já estava preocupado com o que iria acontecer naquele lugar. Queridos, essa palavra é linda. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é minha vida. A Bíblia é a minha vida. Ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. A Bíblia fechada, ela é um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus, sabia? Falando com a gente. Quando Jesus foi tentado ali no monte da tentação por Satanás, Satanás sabia que ele estava com fome, né? Ele tinha 40 dias sem comer, sem beber, e ele disse assim para Jesus, tu não és o filho do Altíssimo? Transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que a boca de Deus aberta, ó. Então, quando você olha para a palavra olha para você. Uma vez, há muitos anos atrás, o Espírito Santo falou para mim o seguinte, Moisés falou face a face com Deus. Hoje, qualquer um de nós podemos falar face a face com Deus. Sabe por quê? Aqui está a face de Deus. Aqui está a minha face. Então, quando você olha para a Bíblia olha para você. E a Bíblia é Jesus. Então, eu amo ler a palavra. Eu amo ministrar a palavra. Porque ela é viva e eficaz.
Ela é viva porque ela é dinâmica. Ela vai de acordo com a nossa necessidade. Ela vai de acordo com aquilo que nós estamos precisando naquele momento, né? Agora, ela é dinâmica. Ela também é eficaz porque ela funciona. Ela tem funcionado na minha vida, nesses 36 anos que eu faço hoje, que eu estou com o Senhor. E eu amo estar com o Senhor, meu doce e amado companheiro, que é o Espírito Santo. Amém, queridos?